O tema hoje é vencendo a ansiedade. Há quem diga que esse tem sido o grande mal do século. E nós vamos aprender um pouco sobre esse tema para combater e se livrar da ansiedade. Então abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo de número 4, versículos 6 ao 9. Filipenses 4, versículos 6 ao 9. Se possível, anote tudo para você depois refletir aí durante a semana. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Se você fizer isso, olha aqui, se você não andar ansioso por coisa alguma, não tem tema nenhum que justifique a sua ansiedade. É isso que Deus está falando aqui. Não existe tema nenhum que justifique a sua ansiedade por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica. Ou seja, em todo momento, por causa de todos os motivos, por mais simples que pareça ser, você tem que orar. Eu vou atravessar a rua, eu vou na casa da minha mãe, eu vou na casa da minha vizinha, aqui do lado da minha casa. Você tem que ir em oração. Eu vou tomar banho, você tem que ir em oração. Em tudo nós temos que orar e temos que suplicar a Deus, e com ações de graças, já agradecendo que Ele fará, nós devemos apresentar todos os nossos pedidos a Deus. Olha que coisa linda. Olha a confiança que Deus está nos dando aqui. Ele está dizendo: quando vocês vierem pedir para mim, já venham pedindo, agradecendo, porque eu vou fazer. Interessante isso. Já venham agradecendo, dando ações de graças, e apresentem os seus pedidos a Deus. Quando a gente faz isso, o versículo seguinte diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, que você não consegue entender, não tem mente humana que consiga compreender essa paz. Ela excede, ela vai além de todo e qualquer entendimento, que excede todo o entendimento. Vai fazer o que essa paz? Guardará seus corações da ansiedade, guardará sua alma de toda e qualquer ansiedade. Olha aqui, guardará, aleluia, seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Você tem uma necessidade, você tem um pedido, alguém diz: e tal coisa, já aconteceu? Você diz: não, já está nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Mas cadê? Vai acontecer na hora certa, nem antes e nem depois. O seu coração vai estar guardado, vai estar protegido, a sua mente vai estar segura de propagandas, de falácias, de conversas, de toda e qualquer coisa que possa gerar ansiedade na sua vida. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável e tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Sabe que às vezes a gente investe tempo pensando no pior. Eu acho que eu vou morrer, eu acho que eu vou infartar. Eu lembro uma vez que eu viajava muito a trabalho, e teve 2 semanas que eu fiquei em Goiânia, e no final de uma dessas semanas, eu estava hospedado em um hotel próximo a um complexo de hospitais, e lá ficavam muitas pessoas doentes. Você estava no seu apartamento lá e você ouvia as pessoas tossindo, gemendo, e a coisa assim maluca. E aí eu comecei a sentir mal. Eu falei: cara, eu acho que eu vou infartar, então eu nem vou dormir, porque se eu infartar, pelo menos eu estou acordado. E passou o final de semana, não infartei, graças a Deus, não tinha doença nenhuma. É que eu estava preocupado com as enfermidades e os gemidos que eu ouvia. Então preste atenção, às vezes nós ficamos preocupados, investimos a nossa mente no negativo. Eu acho que eu estou diabético, eu acho que meu filho vai sofrer um acidente, eu acho que meu marido vai me largar, eu acho que minha esposa está me traindo, eu acho que eu vou ficar desempregado, eu acho que a comida vai faltar, o dólar subiu, meu Deus, vamos mandar embora, eu acho que eu não vou conseguir pagar o carro, eu acho que esse mês vai faltar dinheiro para o aluguel. Para, irmãos, ou você confia em Deus ou não confia. É Ele que te sustenta ou não é.
pensa no melhor. Esse mês eu vou ter para emprestar, eu vou abençoar a minha sogra esse mês. Esse mês a compra da casa da minha sogra sou eu que vou pagar. Dá glória a Deus aí. Aleluia, amém? Tem que ser assim, meu irmão. Olha aqui, tudo que vocês aprendem de mim, tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Eu já quero dar um spoiler do final. O final é isso aqui: coloque em prática tudo que você vai aprender, e o Deus da paz estará com vocês. Você não pode ser só ouvinte aqui na igreja. Se você for só ouvinte, nada muda na sua vida. É como se você fosse numa palestra motivacional, uma palestra de autoajuda, que você paga caro para ouvir um cara, 45 minutos, 1 hora, e sai de lá, continua a mesma coisa. No outro dia a mesma coisa. Aqui não é uma palestra motivacional. Eu não sou um palestrante motivacional. Eu não sou um coach. Eu não sou da internet. Eu sou um pastor de ovelhas. Eu sou profeta de Deus na sua boca. Eu vim aqui para que você seja curado. Deus vai me usar nesta noite para que você seja restaurado, seja curado e se livre de toda e qualquer ansiedade, em nome de Jesus. Eu não estou usando aqui nenhuma palavra de filósofo, de nenhum coach, de nenhum psicólogo, de nenhum psiquiatra. Eu estou usando a palavra do Deus Todo-Poderoso, do seu Criador, do autor e consumador da fé. É a palavra que cura, é a palavra que transforma, é a palavra que liberta. Ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque se o Filho Jesus Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente, não é mais ou menos. Essa coisa de mais ou menos e paliativo é para a religião. Para o evangelho, que é poder de Deus, é transformação. Eu vou repetir: paliativo, por um momento, por um tempo, é coisa de religião. O evangelho, que é poder de Deus, é metanoia, é transformação. Deus não engana ninguém não. Tem religião aí que ajuda numa coisa aqui e prejudica na outra ali. Você ganha isso aqui e perde a outra coisa ali. Deus não. Deus é um Deus abençoador. A Bíblia diz que Ele se alegra em ver a prosperidade dos seus servos. E a prosperidade não tem a ver só com dinheiro. É a sua saúde emocional, é a sua família, é a sua família, é os seus filhos, é a sua vida profissional, todas as áreas da sua vida. O evangelho é poder de Deus para transformação, libertação, cura. Conhecereis a verdade vos libertará. Porque se Jesus, que é o Filho, te libertar verdadeiramente, não é mais ou menos, não é um pouco, não é 99%, verdadeiramente sereis livres. Palavra de Deus. Palavra de Deus. A ansiedade, escreva isso. A ansiedade só serve para fazer o nosso presente miserável, improdutivo e imprestável. Vai aparecer na tela. Se você não tem caneta, anote, tire uma foto pelo menos, ou anote no seu bloco de notas. Olha aqui, a ansiedade só serve para fazer o nosso presente miserável. Diga comigo: miserável. Quem vive com crise de ansiedade não vive o presente. Não vive o presente. O presente, o hoje passa e ela não vê. Milagres acontecem e ela não percebe. O dinheiro está nas mãos dela e ela não consegue fazer nada. O presente, o hoje, o agora, se torna miserável, improdutivo e imprestável. João capítulo 14, versículo 27 diz assim: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Tem gente que vive perturbada e não sabe explicar porquê da perturbação. Não consegue se concentrar no que Deus está fazendo. Não consegue usufruir do casamento. Não consegue usufruir de um bem que Deus deu, um carro, uma casa, um sofá, uma amizade, a igreja, a célula, os amigos. Acha que de repente o pior vai acontecer?
Deus está dizendo: eu deixei para vocês a minha paz. Presta atenção, eu não só deixei, eu dei para vocês. Ela é sua, é direito seu viver em paz. Se você já nasceu de novo, se você já entregou a sua vida para Jesus, se você já se arrependeu dos seus pecados, se você já se converteu dos maus caminhos e veio para o Evangelho, você tem um Pai. Esse Pai te deu uma paz que excede todo entendimento. Que excede todo entendimento. A minha paz lhes dou. Ele está dizendo: eu não a dou como o mundo a dá. E ele diz: não se perturbem os seus corações. Não precisa, não tem necessidade. E não tenham medo. O medo pode te travar, pode te parar. O medo te perturba. Salmos de número 23, versículo 1 ao 6 diz assim, todos conhecem: o Senhor é o meu, o Senhor é o meu, o Senhor é o meu pastor, aquele que cuida, aquele que zela. Muitas pessoas, por falta de compreensão dessa palavra, não têm aceito cuidado, não compreende cuidado de um pastor para com ele. A Bíblia diz que o Senhor Jesus é o bom pastor. O Senhor é o meu pastor. E está dizendo: de nada terei falta. De nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura o meu vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim às vistas dos meus inimigos. Me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. E ele termina dizendo no versículo 6: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Ele está dizendo: na minha vida não vai faltar fidelidade do Senhor, na minha vida não vai faltar bondade do Senhor. O mundo pode entrar em crise, pode mudar o governo, posso ficar desempregado, a doença pode bater à minha porta, posso sofrer um acidente, mas eu sei de uma coisa: a bondade do Senhor estará presente na minha vida, a fidelidade do Senhor estará presente na minha vida. Eu não terei falta de nada, porque eu tenho um bom pastor que cuida de mim. Ai, irmão, quando você vive essa palavra, a ansiedade passa longe, a depressão vai embora, nem chega. A síndrome do pânico nem sonha em chegar perto de você. Uma vez a minha esposa, conversando com alguém, ela usou uma expressão que eu não esqueço às vezes. Conversando com alguém, não sei qual assunto, mas eu sei que ela falou exatamente isso. Lá em casa, não dá tempo, com o pastor Isaac, não dá nem tempo para ficar deprimido lá em casa. A depressão não chega lá. Por quê? Não é por causa do Isaac. Ela usou essa expressão, mas é por causa do Deus do Isaac. Irmãos, você é imparável. Você é imparável. Você tem a bondade e a fidelidade do Senhor, aleluia. Ele não dorme, Ele não pega férias, Ele não fica cansado, Ele fica triste, mas Ele não te abandona. Ele está sempre ao seu lado. A bondade, a fidelidade, Ele é fiel. Alguém teve que se comprometeu com você e você ficou tipo assim: será que ele vai vir? Será que, por exemplo, conta a história que Luís XV, um rei da França, ele marcava com a sua carruagem às 8 horas da manhã para pegá-lo no seu palácio. 8 horas em ponto, a carruagem chegava todo santo dia. E ele olhava no relógio e falava: ih, quase atrasei. No outro dia, a carruagem chegava 8 horas em ponto. Ele olhava no relógio: puxa, quase atrasei. Um dia, o servo disse assim, o cara que comandava a carruagem: o senhor tem marcado comigo todos os dias às 8 horas da manhã? Eu chego 8 horas em ponto, e o senhor disse que quase atrasou. Rei, por quê? Me explique, para eu não te dar mais essa sensação de atraso. Ele disse: porque eu marco 8 horas, e você chega 8 horas em ponto. Você me dá uma sensação que não vai chegar. O cara entendeu. O cara passou a chegar 10 minutos mais cedo.
Então, quando o rei chegava na porta do seu palácio, lá já estava a carruagem. Ele não tinha a sensação de atraso. Deixa eu te falar uma coisa, com Deus nós nunca vamos ter a sensação de infidelidade. Ele nunca será infiel para com você. A bondade dele nunca falhará para com você. A misericórdia dele, a Bíblia diz que se renova a cada manhã, e elas são a causa de não sermos consumidos. O salmista disse: se não fora o Senhor que estivera ao nosso lado, os nossos inimigos já teriam nos devorados vivos. Irmãos, nós precisamos ter essa convicção que nós temos um Deus. Nós temos um Deus. Agora, como combater a ansiedade? Como vencer a ansiedade? Primeiro, confiar que Deus vai cuidar de cada detalhe que você precisar. Diga comigo, confiar. Diga, confiar que Deus vai cuidar de cada detalhe que eu precisar. Porque você tem um pastor, e esse pastor disse que de nada você vai ter falta. Por que de nada vai ter falta? Porque Ele é tudo na sua vida. Ele é a tua paz, Ele é o teu tesouro, Ele é o teu bem maior. É Ele que te dá o ar para respirar, foi Ele que te criou, foi Ele que te deu a vida. Ele é o autor e consumador da fé. Ele acrescenta a fé em você, e você deposita a mesma fé nele. Ele te dá e Ele consome. Você recebe e devolve para Ele. Ele fará tudo. Ele disse que nada é impossível ao que crê, e tudo é possível ao que crê, e nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Isaías 40, versículo 11, a parte A diz assim: como pastor, Ele cuida de seu rebanho. Ele quem? Deus, o Senhor Jesus. Você faz parte do rebanho dele? Descansa, confia. Quem está me entendendo diz glória a Deus. Filipenses 4,19: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, todas as necessidades de vocês, de acordo com suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. O problema é que muitas vezes, em vez da gente olhar para as gloriosas riquezas de Jesus, a gente olha para as nossas riquezas, a gente olha para o nosso potencial, a gente olha para o nosso currículo acadêmico, a gente olha para a nossa conta bancária, a gente olha para o nosso fundo de garantia, a gente olha para o plano econômico, a gente olha para o valor da carne, o valor da batata, o valor do carro, o valor do aluguel. Você tem que tirar o olhar dessas coisas, você tem que olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É Ele que vai te sustentar, é Ele que vai te guardar, é Ele que vai te proteger, é Ele que vai te livrar de toda e qualquer ansiedade. Quem está me entendendo diz amém. Aleluia. Quem cultiva a ansiedade rega a incredulidade. É importante você anotar isso. Quem cultiva a ansiedade rega a incredulidade. Porque você fica ansioso com amanhã e você não descansa em Deus. Você não deposita a sua confiança em Deus. Olha que coisa séria. Então você se torna inconscientemente, sem querer, por falta de revelação e de conhecimento, você se torna incrédulo. Eu tenho que fazer, eu tenho que correr. Tem pessoas que usam até essa expressão: vou correr atrás do prejuízo. Não. Quem é abençoado, quem tem o Senhor como pastor, não corre atrás do prejuízo. Ele manda o maná todo santo dia. E no dia do descanso, que você tem que descansar, não vai faltar, porque no dia anterior Ele dá duplamente. Está na Bíblia, duplamente. Tem gente que não descansa mais, é de domingo a domingo. Irmãos, isso é pecado. Não é mais um trabalho, mais um emprego, mais um salário que te sustenta. Quer ver?
Se Deus permitir, esse rapaz que nós pedimos oração aqui, eu e meu garoto, passamos no local do acidente, acho que 1 minuto antes. Foram 2 motos que se chocaram. Possivelmente essa perna dele foi a moto que estava vindo da Imigrantes, e ele ia atravessar, deve ter pego na perna dele. Se o Senhor não guardar, se o Senhor não proteger, você pode ter 10 empregos, ganhar 1 milhão por mês, você gasta tudo em remédio e não sobra para nada. Se Deus permitir, preste atenção, você vai para uma cadeira de roda, ou fica vegetando em cima de uma cama, e não usufrui de nada. Pastor, então eu vou cruzar os braços? Não. Ao contrário, a Bíblia manda os preguiçosos aprenderem com as formigas. Deus não chamou nenhum preguiçoso para o seu ministério. Todos os discípulos que Ele chamou estavam trabalhando. Mas o que Deus está querendo nos ensinar aqui na sua palavra, para não ficarmos ansiosos com coisa alguma, e dizer que não, Ele vai suprir todas as nossas necessidades, é que a gente não coloca a nossa confiança em dinheiro e nem sistema, a gente confia nele. A Bíblia diz que é a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Não é mais o salário que abençoa, não é mais uma empresa que prospera, é a bênção do Senhor. Eu gosto de usar muito esse exemplo. Lá em São Paulo, na igreja, apareceu um rapaz que nós apelidamos de Ceará, porque ele veio do Ceará. Esse cara apareceu lá na igreja, a igreja era na região central de São Paulo, bairro do Bom Retiro, com a sacolinha de supermercado e 2 mudas de roupa na sacolinha. Encostou lá na igreja. Era uma igreja na região central, muita gente chegava lá, membros, não membros, pessoas que moravam na rua, estado de rua, e chegou o Ceará. O Ceará se converteu. O Ceará queria um emprego, morava na zona leste de São Paulo, pegava trem para chegar no centro de São Paulo. Um dia o Ceará, já servindo a Deus, a igreja já mentoreando, abençoando, ele vivendo a palavra, ele pegou o trem e ele percebeu no horário de pico, interessante, tanta gente aqui na plataforma esperando o trem, e não tem uma lanchonete, não tem um salgado para as pessoas comprarem, comerem. No outro dia o Ceará orou a Deus e foi na administração da estação de trem do Brás. E ele disse: observe, eu passo aqui todo santo dia e não tem nada para as pessoas comerem e nem beberem. Vocês não permitem eu abrir um quiosque aqui e vender salgado baratinho? A administração eles falaram assim: olha, a gente não pode ceder para o senhor, mas a gente pode abrir uma licitação. O senhor se inscreve, outras pessoas vão se inscrever, quem ganhar a licitação e trouxer os documentos e atender os requisitos, pode montar. Ninguém nunca tinha pensado nisso, foi a visão que Deus deu para ele. Ele levou todos os documentos, quem ganhou? Ele. Ele começou a vender coxinha a 50 centavos. Irmãos, diante de Deus, esse cara ficou riquíssimo. Sabe qual foi o hobby desse cara? De uns anos para cá, colecionar caminhonete e investir no reino de Deus. Ele constrói igrejas. Tem uma igreja no Ceará que virou cartão postal. Ele construiu. A igreja não pagou 1 centavo. Ele sustenta missionários no campo com coxinha. Quem passa lá não dá nada. Nem sei se ele tem mais. Coxinha. Porque não é a venda de um avião que enriquece, e nem a venda de uma coxinha que mantém a pessoa na pobreza. É a bênção do Senhor que faz toda a diferença. Consegue entender isso? A nossa confiança tem que estar no Senhor. Então a incredulidade, a ansiedade, ela torna o nosso presente miserável. E quem cultiva a ansiedade rega a incredulidade. Pastor, é pecado viver a ansiedade? Nem sempre, depende. Eu vou explicar aqui. Contudo, preste atenção, eu penso que eu preciso agora explicar algo aqui para a gente chegar na finalização da mensagem. Primeiro, tem pessoas
que através da oração hoje serão curadas da ansiedade. Eu creio nisso. Tem pessoas que vai precisar passar por um tratamento médico. Através dessa mensagem eu não quero, em nome de Jesus, que você diga assim: o pastor pregou, então não preciso mais tomar o remédio. Não estou pregando isso, a não ser que o Espírito Santo fale ao seu coração. Aí é você e Deus. Eu não sou médico, eu sou pastor, não sou formado em medicina. Então você tem que continuar o seu tratamento. Mas tem pessoas que sofrem ansiedade por uma questão hormonal. É importante nós entendermos isso. Não é que ela é incrédula, não é que ela está cometendo um pecado. É uma questão hormonal. Se fizer uma reposição, se fizer um tratamento, ela vai ser curada. Mas tem pessoas que não têm nenhum problema de hormônio. A questão é que ela não consegue olhar para Deus. Ela não consegue confiar em Deus. Deus para ela está muito distante. Filipenses 2:25 diz assim: contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Esse Epafrodito é um cara muito engraçado, é um cara bem para frente, é um cara motivado no Senhor. Paulo escreve: contudo penso que será necessário enviar-lhe de volta. A igreja mandou ele para animar Paulo, tirar Paulo de uma crise de ansiedade. O cara estava na prisão. Ele disse: eu já estou curado, agora eu vou enviar ele de volta para vocês. Ele é um cooperador, ele é um companheiro de lutas, é um mensageiro que vocês enviaram para atender as minhas necessidades. Irmãos, às vezes só o fato de ir na célula, você já é curado. Uma amizade, você já é curado. A amizade adoece, mas a amizade também cura. Pessoas ferem, mas pessoas também curam. Às vezes a liberação de um perdão livra você da ansiedade. Você acha que aquilo não vai dar em nada e está afundando você e as suas emoções. A liberação, dizer eu te perdoo. Às vezes você dizer para quem sabe o seu pai que abusou de você, que tocou em você, dizer: pai, eu te perdoo e te amo. Você já vai ser curado. Talvez você confessar um pecado para sua esposa, você já mudou, você não adultera mais, você não assiste mais aqueles filmes pornográficos, você já não esconde mais nada da sua esposa, mas você nunca confessou. E por não confessar, isso tem arrebentado com a sua alma. Então talvez você vai ter que confessar, dizer: olha, no passado, e a mulher tem que entender isso, que é do passado, eu não conhecia Cristo, e eu me envolvi com a mulher, com a moça, eu troquei mensagens, eu deitei com ela, ô amor, eu flertei com um camarada lá na empresa, eu dei mole para ele. Você vai ter que falar. Pai, mãe, eu fumei, eu não falei, hoje eu não fumo mais, mas às vezes você está escondendo, e isso vai corroendo você por dentro, isso vai matando a sua alma, vai apodrecendo você, até você chegar um momento que você fala: eu não dou conta, eu não aguento. Você entrega os pontos. Deus não quer isso. Ele está dizendo que você tem que apresentar para Ele todas as suas ansiedades, todas as suas necessidades, porque é Ele que cuida de você. Pastor, mas se eu confessar para minha esposa e ela me abandonar? Irmãos, o problema já foi feito. Você está buscando agora a solução. Só se ela não tiver uma visão espiritual da coisa, só se ela não nasceu de novo, não tem maturidade para entender isso. Você não está dizendo que está traindo, você já traiu. E outra, sofra as consequências. Deus já te perdoou, agora você vai sofrer as consequências. Foi homem para cometer o pecado, agora tem que ser homem para sofrer as consequências. Foi mulher para dar bola para o cara na empresa, para o cara na rua, agora seja mulher para pedir perdão. É melhor do que ficar apodrecendo aos pouquinhos e nunca viver a vida que Deus tem para você. Dura a palavra, né? Mas é necessário. É necessário. Fique tranquilo, nós vamos orar no final. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é confiar que Deus vai
cuidar de cada detalhe que você precisa. Segunda coisa para combater a ansiedade: ore. Ore, diga comigo, oração. Oração. Filipenses 4:6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Deus manda você viver uma vida de oração. Quem é crente aqui? Quem já se converteu? Quem já entregou a vida para Jesus? Dá um glória a Deus aí. Deus não espere que você tenha um momento de oração. Deus espera que você tenha uma vida de oração. Uma vida de oração. Uma vida de oração. Quando você ora, você vive menos estressado. Quando você ora, você não dá espaço para a ansiedade. Ou você entra em ansiedade ou em oração. A escolha é sua. Diga comigo, ou eu entro em ansiedade ou em oração. O que você escolhe? Oração. Para orar não precisa de remédio, precisa só de uma decisão. Eu decido orar. Em casa, no carro, no local de trabalho, na igreja, eu decido orar. Quando a Bíblia diz em tudo, pela oração e súplica, não é que você vai ficar 24 horas de joelho, mas você está no trânsito, você está falando com Deus. Você está cozinhando, você está falando com Deus. Você está pedalando, você está falando com Deus. Você está jogando futebol, você fala com Deus. Se o homem falou palavrão na hora do jogo, é porque ele não está orando. Porque quem ora não fala palavrão. Se a mulher está estressada demais, é porque ela não orou naquele dia. Então você, homem, em vez de retrucar ela, vai orar. O remédio é a oração. Eu quero viver essa paz. Fala para o Senhor. Ele vai te ouvir, Ele vai te responder. 1 de Pedro 5, 6 a 7 diz: portanto, humilhe-se debaixo da bondosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque é Ele que tem cuidado de vocês. Ele tem cuidado de vocês. É Ele que cuida da senhora, irmã, não é o seu marido não. Ele usa o seu marido como ferramenta para cuidar da senhora, mas o cuidado vem dele. Sabe quem te sustenta? É Deus, não é a empresa, e nem a sua empresa, não é o seu patrão. Deus usa a empresa que você trabalha como ferramenta. Deus usa o seu patrão como ferramenta. Deus usa o seu cliente como ferramenta. Mas quem te abençoa, quem te sustenta é o Senhor. A gente precisa entender isso. Quem cura a gente não é o remédio, contrário. Remédio parece que resolve um problema e causa outro, danifica o fígado. A nossa cura vem do Senhor, e às vezes Ele usa o remédio, às vezes Ele usa a medicina, mas a nossa cura já foi liberada lá na cruz do Calvário. Portanto, humilha, irmão, dobra o seu joelho, fala com Deus. A bondosa, a poderosa mão dele está sobre você, e a mão dele vai te exaltar no seu devido tempo. Calma, por que você está ansioso? Espera. Eu lembro quando eu cheguei aqui em Bragança, eu fiquei por algumas semanas extremamente ansioso, porque eu olhava para alguns ministérios, e olha os ministérios que eu olhava: Pastor Silas Malafaia, R.R. Soares, os caras que estão na televisão desde a década de 80, sabe lá. E eu falava: Senhor, o ministério deles crescem, e o meu aqui ainda, eu tenho 36 anos, 37 anos. Aí um dia em oração, o Espírito Santo ministrou meu coração: ô Isaac, há quanto tempo você começou o ministério? Olha o quanto eles já semearam, olha quantas pedradas eles já levaram, olha quantas horas de oração, de joelho no chão eles já passaram. Você está querendo que eu te dê o mesmo resultado em meses que eles estão buscando há décadas?
Irmãos, às vezes a gente fica ansioso por algumas coisas que não fazem sentido. E ainda mais com o advento da internet, das redes sociais. Irmãos, eu já disse aqui, ninguém posta o negativo, só posta o positivo. Só os malucos que postam foto acordando com olho cheio de remela, todo descabelado. Mas 99% das pessoas postam uma foto todo arrumado, indo para a igreja, vida triunfante. Fui. É assim ou não é? Geralmente na academia, poucos que postam lá tomando sangue é um soro com a cara de sofrência. São poucos. A maioria das fotos e vídeos que a gente vê na internet é das pessoas bem, comendo no restaurante, mas não mostra que durante a semana comeu ovo frito. Mostra a salada bonita, mostra a picanha. Vamos de picanha aí? Aí posta a foto, mas não mostra a linguicinha que comprou o pacotinho com 6 linguiças durante a semana. A gente ri porque a gente sabe que essa é a realidade, ué. É assim ou não é? Posta o carrão, mas nunca postou quando estava esperando a Mercedes no ponto, suado, cansado, esperando a Mercedes, motorista particular. Não é. Mostra na loja, com a fita, né? O irmão postou essa semana, postou uma bênção aí. Cadê o irmão que mandou a foto? Conta o testemunho, cadê? Mandou a foto, eu vi ele agora, né? Mandou a foto, um laço bonito em cima do carro, no capô, coisa mais linda. Mas ele nunca mandou uma foto, ele arrumando o carro que quebrou a correia lá, mexendo e esperando o guincho. Aí você olha para o cara bem e você diz, essa é a vida que todo mundo está levando, só eu que estou na linguiça. Só o meu carro que quebra, só o meu filho que fica doente. Olha lá, o filho dos outros só pedalando, só correndo no lago. Irmãos, os irmãos estão me entendendo? Então preste atenção, calma. Não olha para os outros, olha para o autor e consumador da sua fé. Olha para o príncipe da paz, aleluia. Olha para aquele que é o seu bom pastor, aleluia. Olha para aquele que te sustenta, para aquele que a bondosa mão dele está sobre a sua vida, para aquele que a fidelidade e a bondade te acompanhará por todos os dias da sua vida. Olhe para ele, aleluia, glória a Deus. Olha aqui, você tem direito à paz que excede todo entendimento. Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. O segredo, gente, está em Cristo. O segredo está em quem? Cristo. Não sai dos pés dele, não. Olha para ele, confia nele, descansa nele, que o mais ele fará. Terceiro, ocupe sua mente com coisas boas. Ocupe suas mentes com coisas boas. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Mas às vezes a gente para falar mal dos outros. Às vezes a gente para ouvir fofoca. Ontem eu presenciei o acidente passei minutos antes, ou minutos depois do acidente acontecer. Eu não compartilhei com a minha esposa, não compartilhei com a minha filha, porque não é uma boa notícia. É falar mal de alguém? Eu vi um acidente ali, o cara estava sangrando. Não. Mas é uma boa notícia? Não. Alguém morreu? Morreu mesmo. É mentira? Não. Mas é uma boa notícia? Não. Compartilhe, fale coisas boas. Dê testemunhos de coisas boas. Ocupe a sua mente com coisas boas. Tudo que não for de boa fama, não for louvável, não invista tempo nisso. Não invista. Então não invista tempo na casa de alguém ou com alguém em algum lugar falando mal de ninguém. Quando alguém vier falar, diga: irmãos, vamos orar por ele agora.
Senhor, aí você já ora, Senhor, abençoa o irmão. O fulano falou aqui que esse irmão passou por isso, está enfrentando isso, mas a tua palavra diz: cuidado daquele que pensa que está em pé para que não caia. Segundo o meu irmão, o irmão já caiu, mas tem misericórdia de nós e levanta o nosso irmão. Pronto. Você corta o mal pela Pastor, falaram mal de fulano para mim. Só falou porque você deu ouvido para ouvir. Sabe por que tem estelionatário? Porque tem gente querendo levar vantagem. Ô pastor, o carro custa 100 mil, o cara está oferecendo por 40. Você acha que existe Papai Noel? Então aí eu depositei 10 mil para ele segurar o carro e o cara sumiu. Pois é. Nem a loja, nem o fabricante dá um desconto de 60 mil. Um cara pela internet vai dar. Você quer levar vantagem. Por isso que existe estelionatário. Por que existe fofoqueiro? Porque existe gente que ouve a fofoca. Só isso. Por que existem pessoas que não pagam? Porque tem gente que empresta. Se você não emprestasse, não teria caloteiro. É simples assim. Então nós precisamos entender isso. Ocupe a sua mente com coisas boas. Quarto e último, coloque em prática as verdades que você aprende. Irmãos, eu cheguei a uma fase no meu ministério que eu ia para as conferências, congressos ou uma livraria e eu já formatava a minha mente: eu não vou comprar livro nenhum, eu preciso ler os livros que eu já tenho. Se eu ler os livros que eu já tenho e colocar em prática metade do que eu aprendo, a minha vida vai ser um sucesso. Então eu fiquei um período longo. Irmãos, é difícil para quem gosta de ler. Você vê o livro, o tema que te interessa, você tem o dinheiro para comprar, e você diz: não vou comprar. Porque a gente tem que colocar em prática. A gente sabe de um monte de coisa, recebe uma série de informações, nós temos muito conhecimento. O problema é que não colocamos em prática. Está falando de oração, a gente não ora. Estamos em 21 dias de jejum, muita gente não jejua. Eu não sei quem está jejuando e quem não está, exceto quem falou. Mas tem gente que não jejua assim, ué. A gente fala para vir na oração, na vigília, que Deus responde. Tem gente que não vem e diz que crê. Por quê? Não coloca em prática. Tiago vai dizer que se a gente ouve e não coloca em prática, a gente é igual a um homem que se vê no espelho e logo esquece da sua face. Não sabe quem você é, um louco. Não tem memória. É isso que Tiago está falando em outras palavras. Então, a última coisa, a gente ora, coloque em prática as verdades que você aprende. Filipenses 4:9. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram. Receber, aprender, receber, ouvir e ver. Paulo está usando todos os sentidos aqui. Ou seja, não tem desculpa. Vocês aprenderam, vocês receberam, vocês ouviram e vocês viram. Agora, minha gente, coloque em prática. Ponham em prática. E aí, quando a gente coloca em prática, o que acontece? E o Deus da paz estará com vocês. Pastor, está acabando o culto? Eu queria que não acabasse, porque quando eu chegar em casa vai ser só confusão. Por isso que eu fico enrolando aqui na igreja. Não, irmãos, coloque em prática o que você aprende. A Bíblia diz que a mulher santa santifica o marido santo santifica a esposa. Os filhos que ainda não se converteram, se os pais servem a Deus, ou se a mãe ou o pai serve a Deus, um ou outro serve, a Bíblia diz também que eles são de Deus, eles são santificados. Porque Deus está nos ensinando o que tem que prevalecer na nossa vida é a bondade de Deus e não a malignidade do diabo. Não é porque um não está seguindo, um não está buscando, que você vai entregar os pontos. Não, maior o que está em nós do que o que está no mundo.
É uma estratégia do diabo. Pastor, eu não vou porque minha mulher não está indo. Pastor, eu não vou porque o meu marido não está indo. Eu não vou porque os meus filhos não querem saber. Não, a Bíblia diz que maior é o que está em você do que o que está no mundo. Quem vai prevalecer é o Deus Todo-Poderoso e não Satanás. O que vai prevalecer é a bondade de Deus e não a malignidade do inferno. Você tem que acreditar naquele que está com você, daquele que te resgatou das trevas e trouxe para a maravilhosa luz. E para encerrar, se coloque de pé, por gentileza. Vamos viver um dia de cada vez. Diga comigo assim: viver um dia de cada vez. Mateus 6,34. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Irmãos, o amanhã nem chegou ainda. Você não pode fazer nada amanhã. Você só pode fazer agora. Amanhã 6 horas eu tenho que estar de pé. Calma, 6 horas vai chegar. Não adianta ficar preocupado que amanhã 6 horas você tem que estar no departamento. Você não vai chegar lá agora. Você só vai chegar às 6 horas da manhã. Então se concentre no agora. Receba tudo que Deus tem para você. Vira e mexe, eu estou me autopoliciando. E acho que todos nós temos que fazer isso. Porque eu quero falar com o irmão lá, quero falar com o Vitor, quero falar com você, vamos tomar um café. Aí a gente se encontra, 30 segundos de conversa, pega o celular, toma um café, e ele também. Você chamou o cara para perto, mas agora está investindo tempo em quem está longe. Então vira e mexe, lá em casa sempre está um corrigindo o outro. E às vezes todo mundo se corrige simultaneamente, que está todo mundo no celular. O que nós deveríamos fazer? É uma inveja santa que eu tenho de alguns colegas. Você manda a mensagem hoje, ele só responde amanhã. Fala, cara, esse pastor, já me aposentei, meus filhos estão criados, está todo mundo bem. Eu pego quando eu preciso falar com alguém, aí eu vejo a mensagem. Santa inveja. Mas a gente tem que se autopoliciar, porque senão a gente esquece de quem está perto e dá atenção para quem está longe. Quando alguém que está longe chega perto da gente, a gente esquece dele e começa a dar atenção para aquele que estava perto e ficou longe. Imagina um negócio desse? Então preste atenção. Nós precisamos viver um dia de cada vez. Deixa o amanhã. Sabe o que eu vejo hoje muito? E principalmente as mulheres? Principalmente. Foi no médico. O médico acha que é tal coisa. Saiu do médico. Ixi, essa doença mata não sei o que. Já morreu tanta gente. E ela é rara. Calma, irmão. É o primeiro diagnóstico. Não, vou logo faz o exame. Quando pega o exame, às vezes nem vai, tudo pelo WhatsApp. Aí já pesquisa, o que o exame disse? Deus está trabalhando e ela nem sabe. E às vezes Deus para de trabalhar, porque você chamou a responsa para você. Você não entregou nas mãos dele. Você não está entregando na mão de um profissional que ele habilitou para te avaliar. Você está querendo ser o seu próprio médico, o seu próprio doutor. E aí o médico chega lá e diz, não, realmente você tem um problema, mas o seu está no nível bem baixo. Então você toma esse remédio aqui, tal, você faz esse exercício, ou você faz essa dieta e está tudo resolvido, pronto. Ou então o médico diz, é verdade, você está com câncer, 6 meses de vida. Ai meu Deus, não sei o que. Dá 1 ano, 2 anos e você continua vivo. Adiantou se preocupar? Não. Adiantou? Calma, descansa no Senhor. Ele tem cuidado de vós. Ele continua sendo Deus. Eu vi alguns colegas no período da Covid desesperados. Calma. Eu lembro que a secretária de saúde na época me ligou desesperada. Pastor, falei, oi dona, o senhor foi lá na porta da Santa Casa ontem e o senhor levou um monte de gente orar. Pastor, os médicos estão desesperados com o senhor. Faça isso não.
E se o senhor fizer isso de novo, vai acontecer isso. Eu falei, calma senhora, o Covid vai passar. E a gente continua amigo. Não precisa brigar, não precisa ameaçar. Minha esposa está do meu lado, nota o café. Calma, irmã, calma, amiga. Deus vai nos dar outra estratégia. Aí Deus nos deu, lembra? Reuni as igrejas, os pastores, todo mundo deu um valor, contratamos um avião, eu gravei um vídeo, um áudio, saiu em toda a cidade, todo mundo naquele domingo na porta da casa. Quem lembra disso? Fazendo a oração do Pai Nosso. Foi isso? Oração do Pai Nosso? E mandei para ela o vídeo de todo mundo nas casas. Lá no condomínio que eu moro, até gente que não é da igreja, não sabia quem estava fazendo, quem estava promovendo, era para orar. Todo mundo, a gente chegou lá na porta, um monte de gente lá na porta. Pai Nosso que estás no céu, santificado. Eu vou brigar com a mulher? Eu tenho um Deus criativo. Eu tenho uma mente criativa, porque a minha mente é de Cristo Jesus. Paulo diz que você tem, nós temos a mente de Cristo. Mandaram embora um dia. Eu saí de uma gravadora muito bem remunerada para trabalhar numa editora de um gringo. Esse gringo ficou anos no meu pé. Quero contratar você, eu quero você tem que ir para a minha empresa. Eu falei, não, estou bem, tranquilo, obrigado. Um dia no evento, tive um desentendimento com a patroa. Eu estou saindo do evento, quem que eu encontro? O gringo. Ele era altão, assim, igual o pastor Wagner, alemão. Ô, meu amigo, português meio enrolado. E aí, quando você vai para a minha empresa? Eu falei, marca o almoço, a gente conversa. Não estudei nada da empresa. Eu acreditei no que ele falou que faturava, acreditei no que ele falou que ia fazer. Fui lá no outro dia, pedi as contas. No outro dia fui lá na editora dele, disse, estou aqui com você, vamos almoçar, vamos acertar o salário, eu não quero mais o que eu ganho, o que você está me pagando? A Gabi nasceu, 4 meses depois eu estava desempregado. Lembra disso? Eu não me estressei com o cara, com calma. Eu disse, amigo, você me perturbou, mas não é boa, conversando, por tantos anos. Eu vim trabalhar com você, eu acreditei em você. Eu não precisava sair da outra empresa. Minha filha é recém-nascida, eu preciso. Ele disse, pois é, mas infelizmente. Falei, então, vamos fazer o seguinte. Você tem um produto. Você precisa vender o produto. Você não tem mais espaço físico para ampliar o seu departamento comercial. Eu monto um departamento comercial fora. Você não vai ter despesa nenhuma. E eu vendo o seu produto. Cara, amor. Eu comecei a vender o produto do cara. Um produto chamou outro, um produto chamou outro, um produto chamou outro. Daqui a pouco eu estava com um escritório no centro de São Paulo. Mente criativa. Você vai se estressar para quê? Vai viver ansioso para quê? Eu fiz a proposta para ele. Estou voltando para casa, nem tinha falado para a esposa que tinha sido demitido. Me ligou um amigo. Esse amigo de adolescência sempre fez isso para a gente montar um negócio junto. Ele disse, que aí cara, como que tá? Tá indo para onde? Eu falei, tô indo para casa, fui demitido. Ele falou, sério? Vamos montar um negócio? Eu falei, já está pronto o negócio. O cara liberou, ele entrou e fizemos sociedade. Você está entendendo, gente? Calma. O marido não fez, não chegou na hora certa, o almoço não está pronto, a esposa não atendeu a necessidade, o filho não lavou a louça, não arrumou o quarto, o patrão está estressado, o chefe foi estúpido, te fecharam no trânsito, foi sofrer um acidente, te deram calote, falaram mal de você, o médico deu um diagnóstico terrível. Calma, você tem um Deus. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu tenho um pastor. Ele é o bom pastor. A paz dele excede todo entendimento. Eu não consigo entender, eu só preciso viver. As criança não entende de finanças. Pergunte para o seu garoto de 3, 4 anos se ele sabe quanto que é o salário mínimo, quantas horas tem que trabalhar na semana.
Qual o tipo de trabalho que você desenvolve? Não sabe de nada. Só descansa no pai e na mãe. Dorme sossegado, tranquilo. E é tão lindo quando é pequeno. Tem que ir para a creche, para a escola. Às vezes você nem acorda. Você troca ele dormindo. Lembra disso? Você embrulha legal, porque está frio. Você coloca no colo, leva para o carro, coloca o cinto de segurança, deixa na creche ou na escola. Ele está dormindo. Ele não se preocupou com a mamadeira e nem com as fraldas. Você deixa tudo lá, explica tudo, e ele acorda na hora que ele quer. Não pergunta que horas o pai vai voltar ou que a mãe vai chegar, mas ele sabe que vai chegar. E quando você chega, ele dá aquele sorriso, vem correndo ao seu encontro, te abraça e não questiona nada. E não é porque ele não se preocupa, ou não pergunta, ou não questiona, que lhe falta alguma coisa. Jesus está querendo nos ensinar alguma coisa. Por isso que ele disse que nós devemos ser como as crianças. Como as crianças. Criança briga, se discuta entre si, daqui a pouco estão brincando. Bobos são os pais que entram em confusão, em atrito, por causa dos filhos. Bobos são os pais que vai lá na escola brigar com o professor por causa de uma criança, a não ser que esteja realmente abusando, fazer alguma coisa fora do normal. Mas deixa eu te falar uma coisa, a gente tem que descansar como descansa as crianças. Eu gosto de molhar as plantas, você sabe, cultivar plantas. E às vezes eu estou com o tempo, eu fico molhando com calma. Aquilo para mim é uma terapia. Aí eu tenho um vizinho que coloca o piche para os pássaros. Ele vai em cada árvore, coloca um negocinho lá, né? Um reservatório de alpiche, uma banana, e os pássaros vêm. Só que a água acaba, porque ele coloca, e às vezes ele viaja, é um senhor de idade, vai para a fazenda, e ele demora para voltar. Aí eu estou molhando as plantas, eu lembro dos passarinhos. Aí eu faço questão de molhar a guia da minha casa. Eu espero a água correr bastante. Daqui a pouco vem os passarinhos. E cisca ali, cisca aqui. E daqui a pouco ele está tomando água. Não paga nenhuma conta de água. Não se preocupou e nem mandou eu colocar água. Eu estou colocando água para ele. E eu sou mau. Aquele homem é mau. Você, pai, é mau. Jesus está dizendo, se vocês são homens maus, o seu filho pede um pão, você não dará uma pedra? Quanto mais eu. Jesus está dizendo, não se preocupe. Você não precisa viver ansioso ou ansiosa. Descansa. A ansiedade só vai mexer com o seu sistema nervoso, vai mexer com o seu metabolismo, vai descontrolar você. Você vai gritar, mas eu tenho a paz. Eu tenho a paz que excede todo entendimento. Eu tenho tudo que você precisa. Aleluia. Ele está cuidando de você.